Olá, internauta que acompanha o nosso canal, o canal do nosso Centro Espírita. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Esse é o momento em que nós dividimos com vocês leituras que fizemos, leituras que nossos companheiros têm feito, que as pessoas têm trazido para nós, livros que estão sendo lançados, enfim, o movimento da literatura espírita. Nós vimos fazendo uma sequência e agora nós demos uma interrompida no final do ano passado, porque nós fomos tratar de algumas obras muito boas que estão sendo lançadas. E aí resolvemos, nesse instante, fazer uma outra modificação temporária, um desviozinho, nos permitindo um desvio, para tratar de uma questão óbvia, mas que eu percebi quando fui ver que talvez eu pudesse contribuir com as pessoas que vão assistir, que é tratar da questão do filme, do livro Os Mensageiros, esse filme que está aí, que eu vou partilhar com vocês a capa do livro, né? Está aí para todos verem, a capa do livro Os Mensageiros, né? Uma obra ditada pelo espírito André Luiz, ao nosso querido médium Chico Xavier. Isso nós estamos falando da final da década de 40, década de 50. Na verdade, o livro se passa ainda durante a Segunda Guerra Mundial e é um livro que é a segunda parte da série Nosso Lar, que é a vida no mundo espiritual. Então, foi feito o filme sobre a obra Nosso Lar e agora a continuidade com a obra Os Mensageiros. É uma obra muito importante, é uma obra que vai aprofundando o que foi discutido no Nosso Lar. No Nosso Lar tratou-se da chegada do André Luiz ao mundo espiritual, como é que ocorreu, o choque que ele teve, e depois o choque quando ele vem visitar a família, tendo contato com a Terra, depois de alguns anos fora do corpo, incluindo os 8 anos que ele passou nas regiões inferiores, no umbral, e mais os anos que ele passou interno, na colônia espiritual Nosso Lar, sendo atendido, estudando, trabalhando e tal. Daí até que ele vem para o Rio de Janeiro, onde ele vai na casa dele pela primeira vez, e o livro termina por aí. Os Mensageiros, André Luiz, já passaram-se mais alguns anos, e André Luiz incorporou-se aos trabalhos humildes, simples, que é vir à Terra, desenvolver atividades nas regiões inferiores, na cruz, a resgatar espíritos em situação difícil. E o Mensageiros narra a primeira expedição que ele faz, uma semana de trabalho que ele acompanhou no mundo espiritual inferior, na equipe do espírito Aniceto, que é um espírito de maior envergadura espiritual e que vem avaliar e intervir no andamento de projetos de implantação de pontos de luz de Nosso Lar na Terra, que são as casas espíritas. Todas as colônias espirituais têm esse trabalho de lançar pontos de luz, grupos espíritas que vão se formando e que vão desenvolvendo-se nesse aspecto. Então, se tornam pontos de contato com essas colônias espirituais. E é um processo difícil. Então, são preparadas pessoas para virem ao planeta com missões específicas no Espiritismo, e isso ele está falando de nós, que são preparados no Centro de Mensageiros. Ele mostra no filme essa preparação, onde recebe o tamanho da mediunidade que vão ter, fazem os estudos, a profissão que vão desenvolver, né, e reencarnam com esse compromisso. E ao longo do filme e do livro, nós vamos vendo todo esse processo de preparação, vamos acompanhando o fracasso dos médiuns, né? Vamos ver o deslocamento deles até a região mais próxima e densa da crosta, onde eles vão se situar no Campo da Paz, dirigido pelo espírito Alfredo, que é um espírito que não conseguiu sair daquela região pelas suas dificuldades reencarnatórias, desencarnou, foi acolhido, tornou-se dirigente desse Campo da Paz, e o Alfredo faz um trabalho muito grande, ele já está há muitos anos ali, quase um século nessa área, onde ele faz um trabalho muito grande de acolhimento de espíritos que desencarnam do corpo em situações difíceis, né? E ficam normalmente num sono eterno, ficam sem lucidez, e aí é mostrado todo o trabalho que é feito, a aplicação do passe e tal. Então, André Luiz passa por esse campo,
verifica como é que acompanha todo o trabalho de intervenção para que o projeto do Centro Espírita, criado pelo Isidoro, não falisse. Nós vamos ver que o Isidoro funda o centro, desencarna, e, em seguida, próprios trabalhadores do centro, como o Otávio e o Fernando, que reencarnaram junto com o Isidoro, abandonam os seus compromissos. O Otávio, envolvido pelas questões sexuais graves dele, pela ambição, né? E acaba resvalando por vários relacionamentos amorosos, termina por encaminhar mulheres, por vender a mediunidade, faz um mau uso de uma mediunidade que ele tinha bastante ostensiva. E o Fernando se perde na riqueza, ficou rico, é chamado ao trabalho, mas quando ele emboscou-se no corpo físico e ficou rico, ele esqueceu dos compromissos que tinha. Em fugas, muito comum a nós. Então, o filme e o livro falam de nós, que esquecemos dos compromissos que temos e que há um projeto do mundo espiritual que vai realmente ocorrer esse projeto. Não é por nós, a gente pode não cumprir com a nossa parte, mas o projeto de implantação vai acontecer. Então, é importante a gente ver esse trabalho de intervenção da espiritualidade, que continua na sua meta, independente de nós falharmos ou não. Vemos o esforço da Isabel, que com filhos pequenos, era na casa dela, faz o evangelho no lar, mantém o centro aberto, aquilo torna-se uma referência para todos, né? E mostra o efeito do nosso pensamento, das escolhas que nós fazemos, aquilo que nós cultivamos. E aí vem o grande ponto, o grande ápice do filme e do livro, que é a proposta de nossa renovação mental, de nós alterarmos a estrutura da nossa mente. Ou seja, o livro fala de nós, pessoas comuns, espíritos comuns, que temos muitas deficiências, mas que também temos a oportunidade do trabalho. E termina o livro e o filme de uma forma majestosa, mostrando o Otávio, depois de muitos anos no mundo espiritual inferior, sendo acolhido por todos aqueles que estavam vinculados a ele. O espírito Aniceto, com muita emoção, envolvido afetivamente, vai buscá-lo, e aí nós vemos todo esse trabalho dessas pessoas que nós vemos no livro descrito muito bem. Dá uma lidinha nesse livro, procure entender, né, que realmente tudo ocorre nesse livro, para você poder entender melhor o filme. E vai ver o filme, lê o livro e vai ver o filme, prestigia o cinema espírita, prestigia o cinema nacional, dá o seu contributo, compra pipoquinha, compra Coca-Cola, senta lá, assiste o filme, porque o filme está muito bem feito, está muito bem construído, com algumas surpresas, e vale a pena assistir. Jesus conosco sempre.